Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o melhor curso da certificação CEA. Eu sou o Prof. Renan Duarte e só lembrando vocês, quem quiser ter acesso ao curso completo, com as apostilas em PDF, todos os slides utilizados em aula, mais de 1.100 questões comentadas em vídeo, materiais de resumo direcionados para a revisão e um banco com questões que caem na prova da CEA, cliquem aqui no primeiro link na descrição ou nos comentários fixados para que vocês conheçam o curso completo. No mais, peço para vocês deixarem o like, se inscreverem aqui no canal e desejo a vocês uma excelente aula. Eu tenho também o risco de crédito, que é a possibilidade de descumprimento por parte do emissor das obrigações referentes ao pagamento de juros e do principal em um título de dívida. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa aqui, ela vai lá e emite uma debênture. Tá? Essa debênture é um título de dívida e uma vez que o investidor ele compra a debênture, ele passa a ter, então, o direito de receber o que ele investiu. Se ele investiu aqui o valor de 100 mil reais nessa debênture e ele espera receber no vencimento o principal mais os juros, vamos supor que essa conta aqui vai dar 150 mil. Ele tem que receber isso daqui em 2 anos de volta. E aí, a empresa ela tem que fazer o pagamento do valor principal e dos juros. O risco de crédito é a possibilidade do descumprimento por parte do emissor, a empresa que emitiu a debênture, das obrigações referentes ao pagamento de juros, 50 mil reais, e do principal, 100 mil reais, em um título de dívida, tal como essa debênture. É o risco de calote, da empresa não fazer o pagamento do que ela tem para pagar. É possível, que a gente utilize de dados para entender quanto que é maior ou menor o risco de crédito entre diferentes empresas, pensando aqui no exemplo que eu coloquei, tá? Então, para facilitar a avaliação de investimento, há algumas empresas que se especializam em avaliar o risco de crédito de outras empresas, ou até mesmo de governos, Saber qual que é o risco de crédito em relação a governos. Essas agências mais conhecidas são a Moody's Investor Service, a Standard Poor's e a Fitech Ratings. E elas vão nos dar, então, aqui escalas de risco de crédito. Então, por exemplo, eu tenho aqui as escalas, A Moody's, eu tenho o AAA, a Standard Poor's, o AAA maiúsculo, e a Fitech também, o AAA maiúsculo. A interpretação aqui é que uma empresa ou um país que receba a nota, aí tem que olhar para cada uma das agências, Mas vamos supor que a gente está considerando aqui da Standard Poor's. Ela foi lá e deu a nota de AA. Significa aqui que o risco de crédito ele é muito baixo. É de se esperar, então, que se o investidor colocar o dinheiro, ele vai receber o dinheiro dele de volta, porque a empresa ela tem uma alta qualidade de crédito. Como é que as agências de classificação de risco vão fazer essa avaliação? Bom, elas vão trabalhar aqui com os dados da empresa, dados financeiros, dados contábeis, histórico de pagamentos, elas vão fazer toda uma avaliação para dar essa nota aqui. E aí, conforme eu for baixando aqui na tabela, a qualidade de crédito ela vai diminuindo. Então, por exemplo, aqui para Moody's, AA1, AA2, AA3, já é alta qualidade, já não é altíssima. Então, se eu tenho uma empresa A que tem essa nota e uma empresa B, olhando aqui, a gente está considerando a Standard Poor's, e ela recebe, a empresa B, uma nota de A menos, significa que a empresa A ela tem um risco de crédito menor do que o da empresa B. E assim a gente vai indo, tá? Percebam que a gente vai reduzindo a nossa qualidade de crédito, e se a gente reduz a qualidade de crédito, a gente aumenta o risco de crédito. Aqui já fica uma qualidade média alta e baixo risco de crédito. Aqui já fica um risco de crédito moderado, Quando a gente começa nas notas B, a gente vai indo além. Aqui a gente já tem presença de elementos especulativos, sujeito ao risco de crédito substancial, e assim a gente vai indo até que a gente chega aqui, Nas notas que são muito ruins. Tanto é que a interpretação aqui que os créditos estão próximos à inadimplência ou já estão inadimplentes. Então, se eu tenho uma empresa aqui que ela recebe a nota de BB+, por exemplo, uma empresa C, ela recebe aqui a nota de BB+, é isso, É isso. Então, entre essas três empresas, aquela que eu tenho o menor risco de crédito e tenho a maior chance de reaver o valor principal e os juros, é na empresa A. A empresa C, ela já tem um risco de crédito maior. Então, é de se esperar que o retorno prometido pelo investimento da empresa C seja maior. Para a empresa B, é de se esperar que ele seja um intermediário,
Vamos supor, vamos colocar em números aqui. Pensando nas debêntures de empresas, tá? A gente pode pensar aqui que a empresa A está pagando uma rentabilidade de 10% ao ano. A empresa B vai ter que pagar um pouco mais, porque o risco de crédito é maior. Vai ter que pagar 11% ao ano. E a empresa C, como o risco ele é bem maior, ela vai ter que pagar aqui 13% ao ano. E assim por diante, né? Se eu estiver falando de uma empresa que está com a nota CC+, né, empresa D aqui, nota CC+, é de se esperar que a rentabilidade dela seja maior ainda, né? Altíssimo risco de crédito. Vai ter que pagar 18% ao ano para compensar esse risco todo que a gente está vendo. Tá? Então, as agências de classificação de risco, elas trazem essa escala aqui e que ajuda os investidores a entender qual que é o risco de crédito. Um outro conceito importante aqui, tá? Spread de crédito. Ele é a diferença entre o retorno no investimento na dívida de uma empresa ou instituição financeira e o retorno oferecido por títulos públicos federais. Então, naquela situação onde eu tinha a empresa D, que ela estava trazendo uma rentabilidade de 18% ao ano, né? Porque ela foi classificada aqui como um CC+. E o título público federal desse país, ele é de rentabilidade de 9% ao ano. O spread de crédito vai ser essa diferença aqui, entre 18%, que é o que a empresa está colocando, e o que a gente consegue com títulos públicos federais, que são considerados aqui como o menor risco de crédito, ou risco de crédito inexistente ou quase inexistente. É a opção de investimento onde a gente tem o menor risco de crédito no país. E o spread de crédito é o quanto a mais as empresas estão pagando em relação a esse ativo onde eu praticamente não tenho risco de crédito. Quanto maior o spread de crédito, mais as empresas estão pagando em relação aos títulos públicos federais. Aqui o spread ele é de 9%. Perfeito, né? Para aquela nossa empresa A, lembre, a empresa A que estava bem avaliada, né? A empresa A, ela tinha uma rentabilidade de 10%. O título público é 9%. Então aqui o spread ele foi só de 1%, né? Porque apesar da empresa A estar muito bem avaliada, o risco do título público federal ele é menor, né? Porque é o governo aí que vai fazer a emissão desses títulos aqui. Só o conceito aqui de solvência refere-se à capacidade de uma pessoa física ou jurídica, né? Uma pessoa, uma empresa, de honrar as suas obrigações financeiras, ou seja, cumprir com os pagamentos de suas dívidas à medida que estas se tornam exigíveis, tá? Solvência é a capacidade que eu tenho, então, de fazer pagamento. Contrair um empréstimo com o banco, né? Vou ter que fazer o pagamento parcelado. Eu ter condições de fazer o pagamento desse parcelamento que eu fiz me torna uma pessoa numa condição de solvência, tá? Ou pessoa ou uma empresa também que arcou com algum compromisso. E inadimplência ocorre quando um indivíduo ou uma empresa não consegue realizar um pagamento dentro do prazo acordado. Em outras palavras, a inadimplência significa o não cumprimento de uma obrigação financeira, seja em relação ao pagamento de juros ou de principal, como em um contrato de empréstimo ou título de dívida, tá? Então, eu fiz o parcelamento. Inicialmente, eu estava numa condição de solvência, eu estava adimplente, eu estava fazendo os pagamentos. Mas aí surgiu alguns inconvenientes, eu não consegui pagar a parcela de determinado mês. Aí eu vou ficar inadimplente, porque eu não cumpri com o pagamento dentro do prazo acordado, tá? Bom, para avaliar o risco de crédito das empresas, também a gente pode analisar as suas demonstrações financeiras. A gente, quando olha para o risco de crédito, a gente pode olhar a classificação das agências de risco, né, para entender qual que é o risco de crédito associado a determinada empresa, mas a gente também pode fazer uma análise olhando as demonstrações financeiras dessa empresa, que é, na essência, né, o que as agências de classificação de risco elas fazem. Bom, vamos lá fazer essa análise então. O que seria a alavancagem nesse contexto? Quanto mais alavancada uma empresa está, maior é a possibilidade de inadimplência, pois significa que ela está contraindo mais dívidas do que ela possui de capital próprio. Quando uma empresa está alavancada, significa que ela está pegando muito dinheiro emprestado, tá? E quanto mais alavancada, mais ela deve. Talvez o valor que ela esteja devendo seja superior ao seu capital, né, o que ela tem de capital. Aí ela está muito alavancada e a chance de inadimplência é maior. Endividamento. Se a empresa está contraindo muitos empréstimos e financiamentos, o seu nível
de endividamento passa a aumentar, o que por consequência também aumenta o risco de crédito. Se ela está muito alavancada, né, ela vai estar aí com um endividamento muito alto. Ou, né, a gente pode olhar de outro jeito. Se ela está com um endividamento muito alto, ela está muito alavancada. A estrutura de capital, ela revela qual que é a participação de capital de terceiros e o capital próprio da empresa. Ó, nesse sentido, quanto maior a participação de capital de terceiros, maior é o risco de crédito, pois esse capital advém de dívidas. Então, né, na estrutura do capital da empresa, eu posso ter capital próprio ou de terceiros. Se essa empresa ela está com alto nível de endividamento, se ela está alavancada, eu vou ter uma proporção provavelmente maior de capital de terceiros do que de capital próprio. E isso, quando acontece, também leva aqui ao maior risco de crédito. Sobre a geração de caixa, tá? Quanto maior a geração de caixa, mais dinheiro está entrando na empresa, o que possibilita pagar suas dívidas de maneira mais fácil e, por consequência, isso daqui vai reduzir o risco de crédito. Se ela está gerando mais caixa, né, está entrando mais dinheiro, ela pode estar aqui numa situação de solvência, de conseguir honrar os seus compromissos. Mas, né, se for o contrário, se ela não estiver gerando caixa, e aí a gente volta naquela situação de ter um maior risco de crédito. Outros riscos aqui associados também, tá? Às empresas, associados aos investimentos. Risco operacional é a possibilidade de perdas resultantes de falhas, inadequações ou ineficiências em processos internos, pessoas, sistemas ou devido então a eventos externos. Eu posso ter uma perda, né, financeira por conta de uma ineficiência em um processo interno, né, em um software que deixou de funcionar e fez eu ter prejuízos financeiros. Isso é risco operacional. Então, esse tipo de risco, ele é bastante abrangente, pode se manifestar de diversas formas. Desde um erro humano, é um erro interno, né, na execução de uma operação financeira, até a falha em um sistema de TI que cause indisponibilidade de serviço. Não vou conseguir prestar o serviço, vou ter perda financeira, isso adveio aqui do chamado risco operacional. Risco de mercado pode ser definido como o risco de verificar perdas causadas pelos movimentos dos preços dos ativos no mercado, como a variação em preço de ações, por exemplo, né? Tem uma ação que ela hoje vale R$ 12, mas ela fica oscilando, né? Pode oscilar aqui para 12,10, estou ganhando dinheiro, mas também pode oscilar aqui a 11,90. Essa oscilação aqui, isso advém do chamado risco de mercado, que vai mudar aqui a precificação. Aqui eu usei uma ação, mas também pode ser de títulos de renda fixa também. Risco da taxa de juros é conhecido como a possibilidade de perda advinda da flutuação dos preços de títulos de renda fixa causada por alterações nas taxas de juros. Colocado de outra forma, tá? Em outras palavras, é quando o preço do ativo, o valor presente dos fluxos de caixas esperados, se altera devido a mudanças na taxa de desconto. Contrair, ou melhor, né, adquirir um título público que ele tem uma remuneração de 12% ao ano, tá? E aí, passados 6 meses, a taxa de juros, ela agora está em 15% ao ano. Quando eu for fazer, né, a marcação a mercado desse título aqui, quando eu considerar a nova taxa vigente, esse meu título aqui, ele já não é tão mais atrativo. E quando eu for fazer a marcação a mercado, eu posso ter uma perda financeira se eu vier aqui vender esse meu título, tá? Depende do prazo que se passou, depende do prazo de vencimento, depende da taxa de juros, o quanto que ela mudou também. Mas eu posso ter essa perda financeira. Risco de liquidez é o risco de ocorrência de perdas para o investidor quando da negociação de um ativo por um preço distante do seu preço justo. Comprei uma casa, né? Valor dela R$ 700 mil. Passou um ano, eu quero vender essa casa. O valor dela agora, valor de avaliação, né? Seria algo em torno de R$ 750 mil. Mas aí eu tento vender e não consigo encontrar compradores que estão dispostos a comprar essa casa, devido à localização, devido ao preço, devido à economia, podem ser diversos fatores. Eu não estou conseguindo vender, né? Então eu não consigo transformar esse imóvel em dinheiro. E isso é um problema de liquidez. E além disso, pode ser que eu
se eu estiver realmente precisando do dinheiro, pode ser que eu venha a baixar o valor do preço dessa casa. 750, eu tento por 700, ninguém comprou. 650, ninguém comprou. 600, vai chegar uma hora, né, que eu estou baixando tanto o preço que mesmo as pessoas não interessadas, inicialmente, elas podem querer comprar essa casa, porque o desconto está muito grande. Só que olha só, eu estou vendendo, estou me forçando a baixar o preço, além do valor de avaliação, para conseguir transformar isso em dinheiro. Então eu estou negociando a um preço distante do seu preço justo. Isso é o problema aqui de risco de liquidez. Eu até consigo fazer a conversão em dinheiro, mas eu estou distante do meu preço justo. Duas situações, né? Eu consigo distante do preço justo ou nem consigo. Risco de liquidez. Risco cambial é relacionado com as oscilações observadas na cotação de moedas estrangeiras em termos da moeda local, tá? Eu posso ter um contrato de câmbio, né, que eu estou confiando ali que a relação de câmbio entre o Brasil e os Estados Unidos, né, se a gente pensar real e dólar, ela vai ficar da seguinte forma: $1 para cada R$ 5, tá? Eu tenho uma dívida aqui, vamos supor, que é um contrato de câmbio, eu tenho uma dívida aqui no valor de $100 mil. Né? Nessa circunstância, quando eu tiver que honrar essa dívida que eu teria que desembolsar aqui R$ 500 mil, né? Fazendo essa conversão. Mas o câmbio, ele não é estanque, ele fica mudando. E aí pode ser que daqui a um ano, quando eu efetivamente tiver que pagar essa dívida que eu tenho, esse contrato, pode ser que agora a taxa de câmbio esteja da seguinte forma, né? E aí, se eu for fazer o pagamento dessa dívida, agora eu não vou desembolsar mais 500, eu vou desembolsar R$ 600 mil, tá? Isso daí, então, vem do risco cambial, que é as oscilações das moedas estrangeiras em termos da moeda local. E o risco país? Ele é uma medida que avalia a probabilidade de um país não cumprir com as suas obrigações financeiras, impactando investimentos e empréstimos internacionais. A gente pode utilizar aqui o conceito de spread de crédito ao comparar títulos emitidos por governos de países soberanos e de países emergentes, tá? Então, o Brasil ele emite títulos públicos federais, né? Vou colocar aqui o Brasil. Ele emite esses títulos aqui. Vamos supor que a taxa de juros aqui, né, seja de 12%, né? Taxa Selic, taxa de referência aí para os títulos públicos. O Brasil emite esses títulos. O risco país é justamente o risco do Brasil não honrar com esses títulos que foram emitidos. Porque lembre, né, um título público, ele promete uma rentabilidade, né? A pessoa vai desembolsar aqui um capital e ela vai ganhar, né, os cupons, se tiver cupons, e lá no final ela vai receber o valor de volta. Se não tiver cupons, ela vai receber lá no final o valor principal mais os juros. O risco país, né, olhando sob a ótica dos investidores estrangeiros, é de um estrangeiro contratar esse título aqui, que promete essa taxa de 12%, e o Brasil não honrar com os pagamentos aqui. Quanto mais emergente o país, né, quanto mais, geralmente, né, quanto mais subdesenvolvido, o risco país ele é maior, da chance de o país não conseguir honrar os pagamentos dos seus títulos emitidos. Tá? E aí a gente consegue usar o spread de crédito ao comparar títulos emitidos por governos de países soberanos e de países emergentes. Então, por exemplo, o Brasil está pagando 12%. Eu posso olhar lá quanto que os Estados Unidos eles estão pagando, né? Eles provavelmente vão pagar aqui menos 3% ao ano. Tá? A diferença entre 12% e 13% ao ano é o chamado spread de crédito. Ou seja, o investidor, para ele assumir o risco do Brasil, né, de colocar o dinheiro dele aqui no nosso país, ele está recebendo 9% a mais do que ele estaria recebendo se ele colocasse o mesmo dinheiro dele lá nos Estados Unidos, que é um país que tem um risco país menor do que o Brasil. Então ele ganha esses 9% a mais para compensar o risco que ele está assumindo aqui. Não só em relação ao Brasil e Estados Unidos, tá? Mas qualquer país emergente, um país de moeda forte. O EMB, tá? É um indicador da JP Morgan utilizado para calcular o risco de países emergentes, avaliando diretamente os títulos públicos desses países em relação aos norte-americanos, tá? Então, para o nosso país, a gente tem o EMB Brasil. Aí faz essa comparação, né? Avalia aqui os títulos do nosso país em relação aos norte-americanos. Tem EMB também para outros países fazendo essa relação aí com os títulos norte-americanos.